acredito, fica tão difícil acreditar. Se coloque sobre os seus pés, vamos adorar juntos. Declare. Quando eu olho para tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, diga, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, eu não vou viver uma parte, por completo Ele fará, diga, eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas. Você crê o que você está declarando? Com mais convicção, vamos! Eu não vou temer, o projeto vem de quem não erra, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Oh, aleluias! Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível. Olha a casa aí, e o meu Deus não faz pela metade, eu não vou viver uma parte. E a noiva diga, eu vou viver a promessa da promessa, o Deus de obras completas sobre a sua casa, sobre o seu futuro, sobre o seu presente, sobre os seus sonhos. Eu não vou temer, o projeto vem de quem não erra, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Tá lindo demais, mais alto. Meu Deus. Eu creio, Deus, sobre o seu ministério. Meu Deus não. Jogue as suas mãos para o alto. Eu não. Adore. Eu sei. Meu Deus não falha, não. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Não é pela metade. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei, Pai. Eu sei que por completo. Seja bem-vinda. Em pé como estamos. Vamos receber a Carolina Policarpo, que traz uma palavra de Deus que está no coração dela para nossas vidas. Quero agradecer a sua vida, a Deus primeiro, a sua vida, a sua família, e de estar conosco aqui nessa noite, nesse 9º dia do Janeiro Profético. E tem sido maravilhoso. É um momento especial e eu tenho certeza que tem uma palavra para nossas vidas. Amém? Estenda as mãos para cá, por favor, igreja amada. Senhor Jesus, o Senhor trouxe tua filha. Não foi fácil chegar, nós sabemos. Sabemos que é um mês, meu Deus, que o Senhor, ó Pai, movimenta muitas águas. Mas o Senhor, meu Deus, trouxe, guardou, protegeu essa família. E ela veio com todo amor e carinho para aqui estar levando a tua palavra. Pai, que nossos corações estejam abertos. E que o Senhor possa, meu Deus, derramar como o Senhor tem derramado. Em nome de Jesus, todos esses dias, para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe. Glórias a Deus. Igreja, paz do Senhor. Amém. Amém. Que alegria estar retornando a essa igreja. Que alegria ainda maior participar do Janeiro Profético, esse ato profético. Eu creio que o Senhor já tem feito grandes coisas aqui. E até o término deste trabalho, igreja, o Senhor fará ainda mais. E eu me sinto muito feliz por estar participando
por estar retornando a essa igreja. Deus abençoe pastor Marcelo, como também toda a sua família, toda essa igreja que nos recebe mais uma vez com tanto amor e carinho. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 11. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 11. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Segunda Samuel, capítulo 23, versículo 11, quem encontrou, diga glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: e depois deste veio Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em uma multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus. Versículo 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. O que ele fez, igreja? E o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. E você diz um amém. Tome o seu assento em nome de Jesus. Não serei cansativa, prometo a você que serei bastante sucinta com a palavra do Senhor. Eu preciso aqui da sua total atenção para você entender esses dois versículos aqui. Talvez para algumas pessoas o que nós acabamos de ler aqui é a primeira vez. Talvez você nunca leu esses dois versículos. E tudo bem, realmente tudo bem. Porque existem segredos dentro da palavra que só vão ser revelados a nós em tempos específicos da nossa vida. Então, se hoje este segredo está sendo revelado a você, é porque o Senhor quer falar com você neste tempo específico da sua vida. O capítulo 23 aqui, ele basicamente é o mesmo tempo de 1 Crônicas capítulo 11. A morte a notícia, melhor dizendo, a respeito da morte de Saul, do rei Saul, se espalha. Saul morreu, acabou, não tem mais o rei Saul. Então agora o povo se ajunta para ungir Davi a rei em Hebrom. Então Davi agora oficialmente é rei em toda Israel. Só que tanto o capítulo 11 de 1 Crônicas, como o contexto do capítulo 23 aqui de 2 Samuel, nós percebemos que Davi ele está entrando em um nível preparado por Deus, em um novo tempo, em uma nova fase da sua vida. Mas ele sabe quem ele leva, ele sabe quem ele? Porque o capítulo 23 aqui, e 1 Crônicas 11, não mostra apenas o início de um reinado, não mostra apenas Davi conquistando Hebrom e posteriormente agora também conquistando toda Jebus, que é Jerusalém. Nós não estamos falando aqui apenas de um Deus que cumpre a promessa que foi feita ainda na casa do seu pai, quando Davi era um simples pastor de ovelhas. Nós estamos falando aqui sobre entrar em um novo nível, mas saber quem eu levo junto. Porque seria fácil eu só vir aqui e falar assim: chegou o tempo de Davi, pastor Marcelo. Davi agora é rei em toda Israel, finalmente chegou. Só que Davi se torna rei, mas ele tem consciência de quem ele quer por perto. Por que eu estou falando isso aqui? Porque esses dois versículos que nós lemos sobre esse homem que nós vamos chegar aqui, que é Samá, a história de Samá está introduzida em uma galeria
Galeria essa chamada de os valentes de Davi. Samar, Josabe e Eleazar eram os cabeças dos homens mais fiéis de Davi na guerra. Só que esse mesmo Samar que nós lemos, essa mesma galeria de valentes que eu estou falando para você aqui agora, que a Bíblia nos apresenta, nem sempre esses homens foram assim, igreja. Agora eles são valentes, agora o texto apresenta como valente, agora o texto apresenta como guerreiro, agora o texto apresenta com todas as pompas necessárias e precisas. Só que esses mesmos valentes, boa parte aqui, são aqueles homens indignos, que a Bíblia vai dizer que Davi, fugindo para a caverna de Adulão, fugindo das ameaças de morte de Saul, Davi chega na caverna de Adulão e se abriga ali. E mais de 300 homens vão ter com ele naquela caverna. Boa parte dos valentes eram os homens que a Bíblia diz que eram indignos, improváveis, imperfeitos. Só que é fácil eu vir aqui e falar para você, não, eles são valentes. Só que existe um processo até essa fase. Existe um processo até que a história conte sobre a força. É fácil eu falar, é valente porque é forte, mas um dia já foi fraco. É fácil eu vir aqui e falar para você, a história bíblica está contando sobre os valentes de Davi, que têm força, determinação e são conhecidos pela sabedoria na guerra. Só que um dia já foram improváveis, não eram escolhidos, excluídos da sociedade, homens completamente desprovidos aos olhos humanos. Antes de uma honra visível, existe um processo doloroso no secreto. Os olhos de toda Israel não estavam sobre a vida dos valentes. E é muito fácil, igreja, nós apontarmos as colheitas alheias. É muito fácil nós julgarmos o que as pessoas estão vivendo em Deus, quando nós não temos a dimensão do que essa pessoa, do que a casa dessa pessoa viveu no secreto. É muito fácil eu julgar você por aquilo que Deus está fazendo em você e através de você, sem entender de fato o que você passou até que a história contasse isso. Estou pregando para pessoas aqui que não foram forjadas em situações fáceis, ainda estão sendo forjadas na dor, ainda estão sendo forjadas no cenário da aflição. Se eu perguntasse para você aqui, tem sido fácil? Você vai dizer assim, Carol, estou vindo de meses difíceis, só o céu sabe o que eu tenho passado. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite. Agora está doendo, mas amanhã você contará este testemunho para o nome do Senhor ser glorificado. Você percebe que nem todo valente um dia teve força? Você percebe que todo valente escolhido para fazer parte de um grupo de 30, é 30, igreja, 30 homens selecionados a dedo pelo próprio Davi. Você acha que os que são escolhidos agora para fazer parte de algum dia eram chamados para alguma coisa? Aí sabe por quê? Essas pessoas, os valentes de Davi, podem viver qualquer tipo de honra que não se perde. Pode viver qualquer tipo de glória humana na terra que não se perde. Porque veio de baixo. Porque apanhou da vida. Porque sofreu nos processos.
É por isso que tem gente que não entende que as coisas dessa terra não vão ludibriar um coração que é feito para o céu. É por isso que o Senhor permite situações para forjar você, justamente para isso, para que quando Ele entregue essa vitória nas tuas mãos, você não deixe ser levado pelo momento. O valente está levando o nome de valente, mas um dia já foi desprezado, e é por isso que não se perde na honra. É por isso que não se perde no aplauso. É por isso que não se perde com a fama. Sabe o que nós estamos vivendo nos últimos dias, igreja? Tempos em que muitos estão se perdendo a passos largos por aplausos, elogios, palavras de bajulação que alimentam o seu próprio ego. São chamados de valentes, mas não passaram na forja que um valente passa. Aí tem um anônimo. O Senhor ainda não levantou, mas está dizendo que vai levantar. O Senhor ainda não efetuou, mas está dizendo que vai efetuar. Está sendo forjado lá em Adulão. Está sendo desprezado lá em Adulão. Está sendo excluído lá em Adulão. Mas quando chegar no meio dos 30, vai ter a mentalidade certa, o posicionamento certo, a conduta certa. É isso que tem gente que não está entendendo. Por mais difícil que sejam as forjas que Deus permite que a gente passe, boa parte do que a gente enfrenta é para que o Senhor confirme o caráter que estamos gerando nele. A história apresenta os 30 valentes que foram desprezados, que foram humilhados, mas agora estão no grupo da honra, selecionados a dedo para missões específicas. É uma galeria de homens que, se você for ler depois e fique à vontade para isso, você vai perceber que o autor aqui faz questão de dar todas as características desses homens. O que eles faziam, o que eles enfrentavam, o exército que eles derrotavam, o tipo de inimigo que eles tinham habilidade, as armas que eles usavam. Homens de características singulares, que foram forjados no secreto, para que quando chegasse o público, tivesse estrutura para viver aquilo. 2026 é o ano de vir a público muitas vitórias. 2026 é o ano de notícias favoráveis ao nosso respeito correrem pela terra. Não, eu estou liberando palavra para crente vivo aqui. Cadê você para levantar a tua mão e receber? 2026 é o ano de notícias favoráveis ao nosso respeito correrem por essa terra. Vão ficar sabendo, vão ficar sabendo. Vai chegar notícia, o Senhor vai confirmar notícia, e você vai dizer: eu fui forjado e forjada no secreto da dor, e agora o Senhor está efetuando esta grande honra. Eu poderia falar sobre qualquer valente aqui. Por que não falar de Josabe? Um homem forte, destemido, que enfrentou um exército inteiro sozinho. Por que não falar de Eleazar, que a Bíblia diz que ele pelejou tanto naquele dia, pastor Marcelo, tanto, igreja, que ele luta, Eleazar luta cansado. Você já viu alguém lutar cansado? Eleazar. Ele está tão cansado que a Bíblia diz que a espada ficou grudada na sua mão, de modo que a espada não saía. O sangue dos seus adversários secaram nas suas mãos, e a espada ficou grudada. Mesmo cansado, a espada não larga ele. Só que eu preciso falar sobre Samar. Samar, o ararita, que quando os filisteus se ajuntam, como sempre, porque se você for olhar os detalhes aqui do texto, você vai perceber que boa parte da luta de Israel contra um povo é os filisteus. Então, parafraseando a palavra aqui, nós já sabemos quem é o nosso inimigo. Não é novidade o que nós enfrentamos, amém, igreja? E às vezes nós precisamos ter dimensão disso, porque talvez muda o tempo, muda a circunstância,
mas o inimigo que atua é a mesma. E quando nós temos o verdadeiro entendimento de quem é o nosso inimigo, o que é que ele faz, nós começamos a destravar níveis no mundo espiritual para que a gente acesse a nossa vitória. Porque o inimigo quer, igreja, que a gente fique um ignorante no meio de um processo sem saber o que fazer. Eu uso esse termo muitas das vezes, que às vezes nós parecemos um leão preso a um fio de nylon. E talvez é até um pouco irônico eu falar isso aqui, mas é de fato o que o inimigo faz com o crente. Um leão preso a um barbante, que pode se mover para sair daquilo ali, mas ele quer que a gente pense que as ações dele mudou. Só que o objetivo do inimigo, mudando tempos, mudando estações, é uma só. O objetivo dele é um só: para eu e para você. E quando nós temos um entendimento desse tipo de guerra que a gente vive, a gente sabe como se posiciona, a gente sabe como ora, a gente sabe como busca. É por isso que em nome de Jesus eu quero liberar essa palavra sobre a nossa vida, que em 2026 nós seremos ainda mais inteligentes espiritualmente, nós teremos ainda mais discernimento do Espírito, nós seremos ainda mais movidos pela graça poderosa de Deus. As vendas dos nossos olhos serão arrancadas em processos para que de fato esse barbante se quebre e os leões rujam a sua força. Samá, ele sabia qual era o inimigo, porque os filisteus sempre estavam se levantando. Aí a Bíblia diz que uma multidão de filisteus se ajuntam, e o texto é claro: se ajuntam onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha. Já vou falar uma coisa aqui para você: ninguém em sã consciência, dentro do contexto bíblico, dentro deste período, vai defender um campo de lentilha. Se fosse para defender, seria um campo de trigo, porque o trigo era comida de rico, provisão para gente de dinheiro, para você entender. A cevada já era o alimento dos mais pobres. Então, se fosse para a gente colocar aqui, nós falaríamos assim, ó: se for para defender, defende o trigo ou defende a cevada, mas lentilha. E você percebe que o texto apresenta que os filisteus, no seu grupo, se colocam no meio do campo de lentilha. Então, para alguém, já é uma causa perdida. É o que, igreja? Causa perdida, porque é lentilha, tanto faz. E causa perdida porque tem um grupo de filisteus localizados ali. Então, falando a verdade aqui, não há uma saída, não há uma chance, não há o que fazer. Quantos de nós aqui nessa noite estamos debaixo dessa expectativa contrária? Qual, Carol? Causa perdida. Você olha para o cenário e pensa: não dá. Você olha para você mesma e pensa: não dá. E sabe o que torna ainda mais difícil? É quando a causa está perdida, mas você tem uma palavra de vitória. E aí? E quando aquilo que Deus fala ao meu respeito e da minha casa não combina com o lugar que eu estou? E quando o Senhor fala sobre um novo tempo, uma nova fase, uma promessa, um mover, um efetuar, e acontece tudo contrário? Existem promessas, e a maioria delas, que não combinam com o lugar que nós estamos, não combina com os processos que estamos vivendo. Eu sinto um temor de Deus muito forte ao dizer isso aqui. Eu não estou pregando para pessoas que saíram de processos, eu estou pregando para pessoas que estão em processos.
Estou pregando para pessoas aqui cansadas. Ah, como você está cansada. Ela é ai, como você está cansado. É causa perdida para todo lado. E você dizendo, mas Deus falou, Carol. Deus falou que eu ia viver, Deus falou que ia fazer, Deus falou que ia abrir. Eu sinto um temor muito forte aqui. Jesus está aqui, igreja. E aí? O que fazer quando as promessas não combinam com o que estamos vivendo? O que fazer quando aquilo que o Senhor está falando ao nosso respeito parece contrariar o que nós estamos passando? Estou pregando para pessoas que estão dentro de cenários de causas perdidas. Só que o Senhor nos reuniu aqui nessa noite. E era para ter vindo tanta gente. Era para ter vindo outras pessoas. Só que se me fosse permitido escolher o nome para esse culto, seria o culto dos amigos. É como a passagem de João 11. Hoje Jesus aqui quer falar diretamente com os amigos que são Lázaros. É para os amigos a mensagem aqui. E o Senhor nos reuniu aqui nessa noite para nos dizer: 2026 não será mais o ano de ouvir promessas apenas, mas será o ano de começarmos a viver de fato o que o Senhor tem dito. Você crê nessa palavra e recebe essa palavra? Até aqui nós estamos recebendo, até aqui nós estamos ouvindo, até aqui nós estamos nos enchendo de palavras proféticas, de promessas vindas do Senhor. Só que assim diz o Senhor: está chegando o tempo em que eu não vou mais falar, mas eu vou começar a fazer e a cumprir o que eu estou falando ao teu respeito. Agora pode ser causa perdida, mas agora, e não estou falando hoje, estou falando agora, mas até o final desse culto essa causa pode estar ganha. Você crê nessa palavra? Que enquanto nós estamos aqui, os mundos espirituais estão se movendo ao nosso favor? Você crê que enquanto nós estamos aqui, o céu está guerreando em favor de crente que ora? Esse é o culto da vitória e culto de testemunho para contar. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, e a graça de Deus é efetuar maravilhas. Eu creio nisso. Tudo estava perdido, porque ninguém quer ficar em um campo cheio de lentilhas. Carol, me prova que ninguém quer ficar num campo cheio de lentilhas. Olha o final aí do versículo 11. Final. O povo fugiu dos filisteus. Então, parafraseando a palavra aqui, ninguém quer defender o que já é perdido. Vou repetir novamente: ninguém quer defender o que já é perdido. Porque hoje em dia é mais fácil você descartar do que manter. Tenta outra coisa, tenha outra família, larga esse casamento, tenta de novo. Vai para outro lugar, vai para outra igreja, vai para outra cidade. É claro que existem casos específicos, existem circunstâncias específicas. Só que eu estou falando aqui para pessoas que querem abandonar o que Deus está dizendo. Não larga, não deixa, não saia. Porque tem gente que confunde o final do ano com o fim do mundo, igreja. Sim ou não? Não, tem gente que pensa que é o fim do mundo. É
só o final do ano. Pronto, aí não já vou mudar, não já vou largar, não já vou aqui e pronto, é o ano novo, é tudo novo. E nessa você vai tomando caminhos em que Deus está dizendo: toma cuidado. Vai tomando cuidado, vai preservando o que eu já te dei, vai mantendo o que você já tem. Porque nós estamos dentro de uma sociedade completamente voltada para o pensamento em que as coisas têm que ser rápidas demais. Um pensamento acelerado, uma ideia acelerada, um comportamento acelerado. Quem hoje, igreja, quer ficar 3 horas na frente de um fogão cozinhando? Oi, irmã, me ajuda aí. Vão pedir comida, vão pedir uma marmita, sim ou não? Vamos fazer uma comida rápida. Aí fry surgiu aí, ó, acabou, meu irmão, o negócio já é outro tempo. Não é verdade? Só para descontrair aqui já é outra coisa. Só que você percebe que existem caminhos que o Senhor está dizendo: não adianta você tentar com a pressa, porque aqui não é atalho, aqui é caminho certo. E caminho certo demora mais, é mais difícil, é mais trabalhoso. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Não é o script que você colocou na minha mão, é a história que eu já escrevi para você. Ninguém quer defender causa perdida. É mais fácil ir embora, e o povo está indo embora. O povo está fugindo porque eles estão pensando o seguinte: nós vamos lutar contra os filisteus por causa de uma terra cheia de lentilha. E detalhe, a Bíblia não fala um campo, a Bíblia fala um pedaço de terra. Já acaba aí. Não é nem muito, é pouco. É pouco, ninguém quer, é perdido, todo mundo desiste. Só que em meio a um tempo de desistência, nós seremos conhecidos como aqueles que perseveram. Seremos a resistência em cenários de desistência. Nós vamos resistir. Alguém parou de clamar, lá está eu e você clamando. Alguém parou de ser fiel, lá está eu e você sendo fiel. Alguém largou isso aqui, lá está eu e você dizendo: não, Senhor, eu não largo porque o Senhor está mandando eu avançar, então eu vou avançar. Até porque se nós fôssemos de fato pegar o contexto aqui da história, nós iríamos entender que todas as fugas de Israel aqui nesse capítulo 23, diante dos seus inimigos, eram dadas pelo comportamento inicial de alguém. Carol, como assim? É eu chegar para você e falar assim: não tem jeito, fazer tanto a tua cabeça com a minha palavra, que você vai desistir do que é teu, porque eu estou fazendo você olhar por uma outra visão. Lembra que eu falei para você, lá no início aqui da palavra, que Davi estava entrando em um novo nível, mas ele sabia quem ia levar com ele? É basicamente isso, igreja. Não adianta a gente entrar em um novo ano, em um novo nível, em um novo tempo, e não termos a vigilância em quem a gente traz. E não termos a vigilância em quem é que anda com a gente. Eu não sei se você está vivendo isso, mas se você não está vivendo ainda, você já está percebendo os sinais. O Senhor está movendo até mesmo nos teus ciclos de relacionamentos. Sim ou não? É gente sumindo de repente, é gente se afastando daqui, não fala de lá, não procura mais, sumiu, desapareceu, e tem gente aqui se culpando. O que eu fiz? O que eu falei? O que eu pensei? Por uma boa parte, igreja, da minha vida, eu me culpei por ciclos em que Deus encerrava, por não ter maturidade o suficiente para entender isso. Eu pensava ser a minha culpa algo que o Senhor estava dizendo: não combina onde eu quero te levar. Porque agora, falando para você aqui, o que o Senhor tem para você requer novos hábitos, um novo comportamento, uma nova atitude e novos relacionamentos. Mas
os de verdade vão ficar. Lembra que eu falei que boa parte desses 30 aqui tiveram no pior momento de Davi lá na caverna, quando ele fugia? Davi na caverna, igreja, só para você entender isso aqui, ele era tido como um usurpador. A notícia que se espalhava no povo é que Davi queria o que era de Saul. Quem é que vai apoiar um homem que carrega uma má fama dessa? Quem é que vai ficar do lado de um homem em que as pessoas fofocam de noite ao seu respeito? Quem é valente aqui agora e está do lado de Davi, ele sendo um rei prestigiado, honrado por Deus, estava lá chorando dentro da caverna com ele. Posso falar uma verdade para você aqui? Só vai ficar do nosso lado aqueles que ficaram na caverna conosco. E é por isso que nós vamos ter que ter sabedoria para entender quem são as pessoas que vão entrar no novo ciclo com a gente. Mesmo diante de lutas e provas, igreja, eu entendo, e algo lá no fundo da minha alma fala para mim, que esse ano é um ano de uma transição muito poderosa. É um ano de um romper muito poderoso na nossa vida. Mesmo diante das dores, você está sentindo que algo está prestes a chegar? Mesmo diante das aflições, você está sentindo que a qualquer momento o Senhor vai dizer: é agora que você entra, é agora que você toma posse, é agora que a cura chega, é agora que eu mudo este cenário. A qualquer momento, no de repente de Deus. Fala para quem está do seu lado: e você precisa estar pronto. Está pronta? Está pronto? Está permitindo o Senhor tirar quem tem que tirar? Está permitindo o Senhor mudar o que tem que mudar? Está permitindo o Senhor fazer o que tem que ser feito? Você está pronta? Você está pronto? Ou no meio de tantas fugas, de tantas desistências, de tantos abandonos, você vai ser levado pela conversa alheia, você vai ser levado pela fé negligenciada das pessoas. Não permita, igreja, que a fé negligenciada de alguém afete a tua certeza sobre quem Deus é. Está todo mundo fugindo. Só que o versículo 12 diz assim, ó: mas este quem? Samá se pôs no meio daquele pedaço de terra. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Todo mundo abandonando, mas ele se coloca no meio. Não é no início, não é no fim, é no meio, onde o inimigo pensou ter tido posse. Posso liberar uma palavra sobre você? Sabe estes cenários da nossa vida em que nós estamos vivendo? E o inimigo quer provar para mim e para você que ele manda, que ele comanda, que ele faz o que quer. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite: é no meio desta situação em que o inimigo pensou ter ganhado espaço, que eu vou te colocar de pé ali para você triunfar. É no meio, não é nem no início e nem no final, é no meio. Porque meio fala sobre muitas coisas. Meio fala sobre sentimentos, sobre pensamentos. Meio fala sobre processo. Meio fala sobre uma etapa conturbada da vida de todo mundo. Às vezes nós começamos com todo aquele gás. Eu quero, eu vou, eu faço, eu oro, eu creio, é isso e acabou. A gente estabelece o final no início, sim ou não? Eu vou chegar no final com a minha vitória. Eu vou chegar do outro lado e contar a minha vitória. Ou seja, no início das coisas você já determina o teu final. Só que a gente não conta com o que vai acontecer no meio, porque a gente já está olhando para o final. No final tem vitória, no final você canta, não é esse o jargão que a gente usa? No final você vai cantar, vai testemunhar, lá no final tem vida.
Só que por que a gente esquece de falar do meio? Porque no meio, igreja, que os embates são mais elevados, as guerras são mais travadas, os dias são mais difíceis. No meio o céu fica de bronze, tem o silêncio, não tem resposta. A gente fica meio que perdido. Por que a gente sempre fala sobre o final, mas nunca fala sobre o meio? E eu estou pregando para pessoas que estão no meio. E neste meio você está cansada, está deprimida, está sem esperança, está sem força. E Carol, isso não, porque a gente está num janeiro profético, está todo mundo aqui forte. Quem disse? Sabe por que você está participando de um ato profético como esse? Porque nesse meio conturbado ainda tem um pouquinho de esperança, dizendo: tenta mais um pouco. Estou pregando para pessoas que vieram se arrastando, mas vieram. Cansadas, mas vieram. Sem esperança de nada, mas vieram. Já está fazendo voto, está pegando envelope, está fazendo propósito, está fazendo pedido, escrevendo até carta para Deus. Está no meio, tá, mas está dizendo: ainda há uma esperança no meio. No meio da dor, no meio do processo, no meio da crise, no meio do problema, sem esperança nenhuma, porque meio é isso. Não vamos romantizar nada aqui. Não vamos colocar um tapete vermelho, não vamos encher de florzinha e falar assim: a caminhada com Cristo é fácil. Não é. O início pode parecer fácil. Eu nunca me esqueço de um sonho que eu tive com 13 anos, quando eu comecei a pregar. Eu comecei a pregar com 13 anos. E eu pensei que era só aceitar a oportunidade e pregar. E por mais que o Senhor me entregou o ministério da palavra em uma situação de dor, diante de algo que a minha mãe viveu, e ali eu tive que fazer um propósito com Deus, me posicionar com os meus 13 para 14 anos, e em uma visão o Senhor me entregou o ministério da palavra. Eu pensei que, como eu cresci na igreja, sou da igreja desde que eu me entendo por gente, eu pensei que era só pregar. E aí o Senhor me deu um sonho, o Senhor me trouxe agora a lembrança, esse ato, e eu preciso contar aqui. Eu sonhei que eu estava andando por um caminho, e neste caminho era um caminho apertado, era um caminho muito estreito, mas era um caminho muito longo. E esse caminho era de subidas e descidas, subidas e descidas, subidas e descidas, e eu não vi o fim. E eu começava a caminhar, porque o início para mim ali era muito bom. Eu começava a caminhar normalmente, até colocava os passos um pouco mais rápido. Por quê? Porque para mim era fácil começar aquilo ali. Eu comecei com toda a força, eu no sonho. E de repente os meus pés começavam a doer, porque eu estava descalça. E começavam a doer, e doer muito ao ponto de eu ter que olhar para a sola do meu pé assim. Quando eu vi espinhos muito grandes. E uma voz no sonho então me dizia: assim é o caminho. Caminho de espinhos e de dores, mas também um caminho de graça e de amor. E eu acordei. Interessante que depois desse sonho eu comecei a passar por muitos processos. Muitos processos de saúde. 17 anos diagnosticada com tumor na minha cabeça do tamanho de uma laranja. Jesus me curou em uma visão. Era para ser cega, era para ser manca, era para ser surda. O tímpano do meu ouvido direito, ele é perfurado. Eu não uso aparelho auditivo. Se eu for em qualquer otorrino, ele vai olhar o meu ouvido direito e vai dizer assim: o seu tímpano é perfurado. Por que você não usa aparelho auditivo? Você tem dificuldade para ouvir? Eu vou dizer: não, eu ouço bem. Não era para falar direito. Problema gravíssimo nas amígdalas. 18 anos diagnosticada com uma doença incurável no coração. Até hoje eu estou na mão de Deus. Sofro de pausas compensatórias. O meu coração para de bater por segundos e volta a bater novamente. Se aumentar o nível da pausa, eu tenho que colocar um marca-passo. Mas segundo a cardiologista, são mais de 12 anos, 13 anos com esse problema. Ela disse para mim: você vai ter que conviver com a doença o resto da sua vida. Mas eu creio também, prego sobre um Deus que cura. Igreja, são tantas coisas até aqui.
E talvez eu estou falando sobre essa palavra, você está dizendo assim, mas que propriedade essa menina tem para falar sobre isso? O meu caminho não foi fácil. São espinhos gigantescos nos meus pés. São coisas que eu ainda passo, e não estou falando isso aqui para que você sinta pena de mim, ou para que seja uma palavra clichê. Não, a palavra em si só ela é poderosa. Eu só estou compartilhando algo com você que assim o Senhor está me direcionando a fazer. Não é fácil para ninguém aqui. Os meios são difíceis. O meio da caminhada é difícil. E lá está Samar, como eu e você. Samar não largou, Samar não desistiu, Samar não fracassou. Pelo contrário, mesmo cercado por inimigos, ele se posicionou no meio. E a Bíblia diz que no meio ele defende o pedaço de terra. Agora pensa comigo nessa cena. Um homem cercado por filisteus. Um homem, eu disse um só. Samar está sozinho. Um homem cercado por filisteus, no meio de um campo de lentilha, defendendo com a sua vida aquele pedaço de terra que para alguém era sem esperança. Assim é eu e você no início desse ano. Estamos defendendo coisas, estamos buscando por coisas que para alguém é impossível de acontecer. Mas ao invés de desistir, nós nos colocamos no meio da causa perdida e estamos defendendo a mesma com a nossa vida, dizendo: eu só saio daqui com a minha vitória. Eu só saio daqui com a minha vitória. Eu só paro de orar quando o céu responder. Eu só paro de clamar quando a última palavra vier do Senhor, e ela virá. A última palavra ao meu e ao teu respeito, ela virá do Senhor. Não ficará sem resposta a tua atitude de ter se posicionado em um cenário onde muita gente já desistiu. Haverá uma recompensa para o nosso esforço. Eu estou encaminhando para o final, mas eu preciso falar uma coisa aqui para você. Chega um momento no meio da nossa caminhada que nós pensamos, igreja, que tudo que nós plantamos até aqui em oração tem sido em vão. E não vem dizer para mim assim: ai Carol, isso não existe. Existe. Chega uma hora em que não acontece. Chega uma hora em que o céu se fecha. Chega uma hora em que nada está saindo como você pensou que saía. Aí você pensa assim: tudo que eu fiz até aqui, as orações, campanhas, votos, palavras que eu recebi, palavras que eu mesma me alimentei dia e noite, é tudo em vão. Ficar defendendo um pedaço de terra, ser resistência na desistência de muitos, permanecer fiel, é em vão. Porque parece que nos dias de hoje, quanto mais mau caráter você é dentro do reino, mais coisa você tem. E me desculpe falar isso, mas eu tenho que falar. Para os fiéis, remanescentes, os de verdade, são mais difíceis as coisas. E você fala assim: Carol, mas eu olho a vida de fulano, eu olho a vida de Beltrano, faz o que quer, vive o que quer, diz servir a Deus, mas vive em liberdade. Por que que eu não posso? Por que que eu não entro? Por que que eu não posso falar? Por que que eu não posso fazer isso? Porque você é diferente. Acabou. Jesus mesmo disse, o joio vai crescer grudado no trigo, mas não dá para remover um sem tocar no outro. Então deixa o joio estar junto com o trigo, porque isso aí não é tirado por mão de homem, mas naquele grande dia. Ah, igreja,
É naquele grande dia que as surpresas serão muitas. Isso aqui não é história de carochinha não, porque a gente fala sobre o arrebatamento da igreja e o povo fica dizendo, nunca vai acontecer. Já estou ouvindo isso há um tempão, está mais perto do que nunca da igreja ser arrebatada. É naquele grande dia. Carol, o que eu tenho que fazer então? Ser fiel aqui. Ah, mas ninguém está sendo mais, seja você. Ninguém mais quer saber de compromisso, tenha compromisso você. Ninguém quer viver a palavra da verdade, viva você, porque naquele grande dia, você vai receber o que a tua vida aqui entregou para Ele. Renúncias, fidelidade é sobre aquele grande dia. Aqui Jesus mesmo entregou a revelação a João na ilha de Patmos. João, quem é sujo, suje-se mais. Mas quem é limpo, limpe-se mais. Então esse é o conselho que eu dou a você. Para de se importar com A ou com B. Tenha você compromisso com Deus. Viva você a palavra da verdade. Defenda você aquilo que ninguém mais quer defender. Ninguém quer defender um campo de lentilha. Ninguém quer defender o evangelho da verdade. Ninguém quer defender a verdadeira justiça de Deus. Defenda você e viva você. Carol, haverá uma recompensa para o meu esforço? Haverá. Carol, haverá uma recompensa para a minha perseverança? Haverá. O versículo 12 termina dizendo que Samá defendeu, Samá feriu os filisteus e o Senhor operou um grande livramento. Aqui tem que ser o Senhor, igreja, porque um homem só lutando contra um exército. Tem guerra que aos nossos olhos a gente já perdeu, mas o céu está dizendo assim, você ainda é maioria. Está entendendo esse negócio? A gente se sente sozinho. Samá estava sozinho. Aos olhos de alguém aquilo é loucura. Só que a gente pode estar cercado por um exército. Davi cantou dizendo isso. Ainda que eu esteja cercado por um exército, a tua mão me guardará. Pois o Senhor é aquele que guarda a minha cabeça no dia da batalha. Para alguém nós estamos sozinhos, para alguém estamos abandonados, para alguém estamos excluídos, mas o Senhor está dizendo pela palavra nessa noite, comigo você ainda é maioria, comigo você vai vencer, comigo você terá essa vitória, porque eu, Senhor, vou fazer acontecer. Só que Samá tem que se posicionar. Samá tem que ter coragem. Samá tem que defender o que ninguém quer defender. E aí o Senhor faz. É tudo um conjunto. Quando eu me posiciono, o céu age. Quando eu me posiciono, o céu se move. É Samá que está no meio do campo, mas é o Senhor quem está dando livramento naquele dia. Vamos sair deste culto aqui posicionados e prontos para viver o novo de Deus. Amém, igreja? Se coloca de pé no nome de Jesus. Eu quero que você levante as suas duas mãos em sinal de receber. Eu não sei o que falta para você, ou melhor, eu não sei o que estava faltando para que você se posicionasse e o céu efetuasse essa grande vitória. Mas hoje o Senhor colocará nas nossas mãos as ferramentas necessárias para que a gente vença essa batalha. 2026 não é o ano dos valentes caírem. 2026 é o ano dos valentes permanecer de pé.
Os valentes não caem, os valentes ficam de pé. Mão em sinal de receber, fecha os teus olhos. Senhor, pelo poder da palavra que foi pregada, pelo poder que há no teu nome, que está acima de todo e qualquer nome, eu quero profetizar sobre a vida da tua igreja. Todos os que estão aqui, tu sabes, ó Senhor, como cada um de nós entrou neste lugar, como tem sido os processos, os dilemas e as lutas. Estamos assim como Samar, defendendo causas impossíveis, porque cremos que o Senhor age. Quantas causas impossíveis, quantas circunstâncias impossíveis, mas nós não vamos abrir mão. É nosso, foi o Senhor quem nos deu, foi o Senhor quem prometeu, e nós vamos até o fim. Só que muitos aqui estão no meio de processos, no meio de dilemas, no meio de circunstâncias adversas. Por isso, Pai, eu peço a Ti que sobre essas mãos estendidas, como um ato de fé, que nessas mãos seja colocada pelo poder do Teu nome e da Tua palavra o que é necessário para que os Teus filhos rompam nesse ano. Eu não sei o que falta, eu não sei o que é preciso, mas Tu sabes, ó Senhor. Dispensa sobre os Teus filhos nessa noite o que eles precisam de Ti. A força, o ânimo, a vida, a paz, a libertação, a liberação, a saúde. Eu não sei o que a tua filha, o teu filho precisa, mas o céu sabe. O céu sabe as orações silenciosas. O céu sabe as lágrimas do secreto. O céu sabe. Ele caminhará sob. Por isso eu peço a Ti, coloque, Senhor, nas mãos dos Teus filhos a porção necessária para que este ano seja o ano do romper na nossa vida. Pela autoridade da palavra eu declaro em nome de Jesus que cadeias, amarras e grilhões já foram despedaçados. E nós estamos acessando o novo tempo, o novo nível, a nova fase em Deus. Eu abençoo os Teus filhos em Teu nome, e eu profetizo que até o final deste ano, testemunhos serão contados, e o Senhor será glorificado, em nome de Jesus. Fecha a tua mão e adore o Senhor por um momento. Adore o Senhor por um momento. Adore o Senhor por um momento. Adore, Carol, mas estou adorando e não recebi. Já adore como se essa porta já estivesse aberta. Adore como se essa cura já tivesse acontecido. Adore como se esse diagnóstico já foi mudado. Adore. O Senhor está dizendo que na adoração da igreja Ele renova, na adoração da igreja Ele levanta, na adoração da igreja Ele enche, na adoração da igreja Ele confirma. Confirma esta palavra sobre os nossos dias, ó Senhor, e que possamos ver a Tua fidelidade, porque hoje nós nos posicionamos como Samar, esperando que o céu haja ao nosso favor. Em nome de Jesus, diga para pelo menos 2 pessoas, fale para pelo menos 2 pessoas: hoje o céu está agindo ao teu favor. Fala novamente: hoje o céu está agindo ao teu favor. Minha irmã pode sair daqui cantando, meu irmão pode sair daqui com teu coração em paz. Talvez você chegou preocupado e preocupada, mas o Senhor está dizendo: volta em paz para a tua casa, porque hoje o céu começa a agir ao nosso favor. Pode
fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Carol, eu queria pedir para você vir aqui. Você foi. Glória a Deus. Isso é um sinal de gratidão pela sua vida, tá bom? Você prontamente está conosco. Nós amamos sua vida, sua família. É uma lembrança para que fique aí no coração com a palavra de Deus que Deus te deu. E quando você estava terminando, o Senhor dizia que você, eu vi uma saindo, mostrou um forno de pizza e saindo dentro desse forno um livro. E esse livro vai ajudar muitas mulheres que estão cansadas. Chegou a hora de sair e você pode lançar ele aqui. Marcar para você vai lançar ele aqui. Esse livro. Você vai receber e vai colocar tudo isso que você, como você disse, que muitos pensam que é fácil pregar. E nunca foi e nunca será. Se tem algo difícil nessa terra, é pregar a palavra de Deus. E eu sei que você leva a sério. Você exala isso, esse amor a Deus. E que Deus abençoe você como uma filha. Que Deus dê essa pureza e essa santidade junto com esse livro que vai salvar muitas vidas. Amém? Deus abençoe. Adore a Deus com as palmas. Glória a Deus. Muitos pensam que é fácil pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é do homem, é de Deus. E a gente primeiro prega pra gente aqui em cima. Nós vamos embora, tem uma cantina maravilhosa esperando você. Essa cantina ajuda demais o janeiro profético. Não pode ficar nada para amanhã. Lembra do maná? Se ficar para amanhã apodrece. Então é a cantina da catedral. Entendeu? Não pode. E nós vamos embora agora. Se tiver alguém que não tiver de veículo, quiser ir embora, tem carona, tá bom? Nós temos aí um carro para levar, tá bom? Fique à vontade. Amanhã pastor Eliel Silva. E quem canta, pastor João Laí Lima. Meu Deus. Às 19h30 amanhã. Levante as mãos para o céu. Apelo. Glória a Deus. Meu Deus, desculpa. O apelo. Tem alguém para Jesus. Nós já temos aqui 2 vidas. A primeira pode vir aqui, que volta aos caminhos. A segunda vida. Glória a Deus. Pastora do São Céu. Mais alguém para nessa noite? Que você está aqui nessa noite. Eu queria convidar você a vir. Que recebeu essa palavra. Que sabe que a tua vida está na mão de Deus.
que não há outro caminho, que mesmo que as pessoas não entendam a sua entrega, eu queria chamar você a segunda vida, entregando a vida, voltando aos caminhos, batizar no Espírito. Qual que é o teu nome? Eduardo. E você, irmã? Kátia. E você? Laura. Voltando aos caminhos. Não está congregando. Amém. Então hoje voltando aos caminhos. E a irmã? Voltando também. Irmão, é um milagre muito grande. Voltando aos caminhos. Que tem mais alguém no nosso meio? Queria convidar você que entrou aqui nessa noite. Venha, pode vir, não fique esperando não. Já tem. Hoje é a oportunidade que Deus te deu. A pastora Conceição recebeu um milagre lá na igreja de Atibaia. Ela disse que não ia dar o testemunho aqui. Eu nunca vi um negócio desse. Ela disse que só vai dar lá. Ah, entendi. Então você vai lá e dá lá. Pronto. Tem mais alguém nessa noite que eu já vou encerrar, para que você volte em paz. Quem para entregar a sua vida? Tem mais alguém nessa noite? Quem entregar a vida a Jesus é você reconhecer Ele como o único Deus. E eu queria convidar você. Deus está falando. É você mesmo. É você mesmo. Pode vir. Deus vai cuidar da sua vida. Foi o que a pastora pregou aqui nessa noite. A missionária. Deus está te chamando. Deus marcou esse encontro com você. Deus marcou esse encontro. O espírito de depressão não vai ter nenhuma força contra a sua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite, que a partir de hoje Ele tomou o controle da sua vida. Qual é o teu nome? Primeira vez entregando a vida a Jesus. Voltando aos caminhos. Voltando aos caminhos. Meu Deus, é dia de milagre mesmo. Milagre mesmo. Mais alguém? Estenda as mãos para cá, por favor. Essas vidas, quero que cuide deles com todo amor e carinho. Tem mais uma vida para voltar, que o Senhor disse no meu coração. Quando eu estiver orando, pode vir. Senhor Jesus, meu Deus, a festa no céu. O janeiro profético, o propósito é esse. Se uma vida viesse, já haveria festa lá. Mas nós temos 4 vidas para o Senhor. Senhor, muito obrigado. Senhor, meu Deus, todos que estão aqui, meu Deus, eles reconhecem que não dá para andar sozinho, que não dá para andar sozinho, Senhor. Senhor, capacita nossas vidas, que possamos ser, meu Deus, Senhor, esse instrumento para caminhar com eles nos dias difíceis. Deus, recebe nos teus braços, em nome de Jesus. Toma conta e guia cada passo das tuas filhas e do teu filho. E a igreja diz, amém. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe. Dá um abraço aqui na a missionária Ruth. Por favor, encontre ali a missionária Ruth. Essa missionária canela de fogo, em nome de Jesus. Agora sim, estenda as mãos. Deus abençoe CPI. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Continue usando poderosamente. Os obreiros, todos os obreiros, mídia, maravilhoso som. Glória a Deus. Ainda bem que vocês me ouviram. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as doces consolações do Senhor esteja hoje, agora e para sempre. E a igreja que vai para o céu diz: Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão. Diga até amanhã. Traga o convidado. Faça caravana. Aquele do Thales. Aquela do Thales. Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Que eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Deus, quanto tempo eu andei, Pai, quanto tempo eu fiquei sem sua luz. Lara, lara, lara. Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença, sem tua presença. Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Deus, quanto tempo eu andei, Pai, quanto tempo eu fiquei sem sua luz.
viver.